Oi, oi, bom dia, poesia, nesse dia primaveril, começando aqui no Tupi no Mundo. Meu Deus, que maravilha, uma honra estar aqui, a convite da Sofia. Fico muito feliz por nós podermos unir nossas forças, os nossos talentos, os nossos conhecimentos para levar a arte adiante, para de fato fazer esse movimento artístico acontecer da melhor forma possível e que a gente possa, de fato, estar conectados conosco e com o outro. Eu vou aguardar um pouquinho a Sofia para ela me apresentar, né, para a gente começar o nosso bate-papo de fato e entender o que é que nós vamos conversar aqui. Nutrição e arte, arte e nutrição. A arte nutre e por meio da nutrição a gente pode se aproximar da arte também. O que é isso? Então eu vou contar um pouquinho também da minha trajetória até chegar aqui para a gente de fato, né, entender como é que se conecta nutrição e arte. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos aguardar aqui, a Sofia deve entrar daqui a pouquinho. Oi, oi. Oi, 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 Acho que eu oi. tô um pouco contra a luz aqui, né? Tá É, bom? Tá vendo? Menina, falta de hábito, hein, de fazer live. Eu que era mulher das lives, agora tô assim, tô sem até um cantinho pra fazer minhas lives, como eu tinha antes. Mas vamos lá. E vamos, aí, tudo vamos. bem? Tá Tudo animada para esse novo quadro aqui do Tupi? demais, oportunidade maravilhosa, assim, de colocar, né, esses conhecimentos que estavam ali, eu não estava conseguindo levar, direcionar, né, para algum espaço, mas era algo que eu estava sonhando em fazer já há algum tempo, e assim, o seu convite veio a calhar, né, chegou no momento exato, falou assim, ó, agora você precisa falar sobre esse assunto. Que Então, legal, tá vendo? Isso é sintonia, né? A gente está sintonizado com as coisas, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente está em alguns grupos em comuns. E sim, eu sempre venho acompanhando o seu trabalho, você ali junto com o Tássio D, que é meu sim, parceiraço aqui também, e lá no canal da gente de divulgação, né? Que a gente tem um canal, gente, que a gente divulga tudo que acontece pelo Brasil afora aí, pelo mundo, e a noite tá lá bem sempre ativa. E eu falei, eu vou chamar essa menina para uma parceria, já que o nosso Terça com Mestres agora vai dar um tempo, porque Maria sim. Luísa está com outras coisas pessoais que ela está tendo que fazer, não está podendo apresentar o Terça com Mestres, mas é isso, a vida é cíclica. Eu não quero, quando convido alguém para vir aqui no Tupi fazer um quadro, pelo tempo que a pessoa tiver, que seja prazeroso, que a pessoa goste. Nada é livre, a gente aqui não ganha dinheiro, é só experiência e contatos e É muito pronto, né? enriquecedor e importante, né, essa troca. É muito bom, é muito bom. É uma coisa assim que a gente conhece tanta gente, as pessoas que a gente nem se conhece pessoalmente, como é o nosso caso. Você está lá em Aham. Vitória da Conquista, eu É, aqui em Portugal, e a gente hoje consegue fazer essas conexões através dessas redes sociais. A gente sabe usar as redes sociais, né? Isso é verdade, porque exatamente. tem muita gente perdida aí, sem saber usar, usando as redes sociais até para coisas ruins, para o mal, para o negativo. E a gente sabe aproveitar essa ferramenta para passar bons conteúdos, para passar coisas legais para as pessoas. Então, assim, o propósito aqui do Tupi é falar sobre arte, cultura, entretenimento, educação, saúde, que também a gente fala que eu faço parte de um grupo de pesquisa da UESC, que chama GPIC, que é Grupo de Pesquisa em Educomunicação. Então, a gente aqui está fazendo nesse programa hoje, por exemplo, que vai começar, que vai estrear, é uma educomunicação em saúde. A gente está Perfeito. levando, vai levar conhecimento para as pessoas através da comunicação e através da arte, porque o seu trabalho, além de envolver a nutrição, ele envolve arte, então está tudo conectado, está tudo ligado dentro do que eu acredito, dentro da minha proposta, que é justamente unir. Eu sempre também quis fazer esse trabalho de unir arte com saúde. Eu trabalho muito com saúde mental, eu tenho Maravilhoso.
Eu coordeno lá. O Maria Luísa Raine entrou aí, acabei de falar dela. Maria Luísa Raine, que tem aqui o programa Terça com Mestres, que tá de férias, né, Maria Luísa? Uma hora dessa ela volta, se ela quiser. E a gente está aqui apresentando hoje Nós Sou, que vai apresentar o programa às quintas-feiras, Isso. às 10h30 da manhã, que chama Arte Nutri. A Nós Sou, ela é nutricionista e multiartista, e ela busca justamente fazer isso que eu venho buscando fazer também, que é unir a arte com a cultura, com a educação, com a nutrição, com a saúde, e fazer essa pronto, né? Uma coisa que envolve Integrar, diversas né? É algo coisas de fato integrativo, integradas. realmente. Exatamente. Porque eu escuto muito Noi, as pessoas falarem assim: a gente tem que cada vez mais se especializar numa coisa e seguir aquela coisa. Eu acho que eu não vim para o mundo para isso. Eu não consigo ainda me especializar numa coisa e seguir aquela coisa e ganhar dinheiro. Porque isso é para quem quer ganhar dinheiro. Realmente é uma receita para quem quer ganhar dinheiro. É essa. Se especialize numa coisa, foque naquilo que você vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro. Então, de repente, eu ainda não sei realmente ganhar dinheiro. Estou aí nesse caminho de ganhar dinheiro. De repente, pode ser isso, né? Essa falta de foco. Porque eu sou essa pessoa multi, essa pessoa diversa, essa pessoa que gosta de muita coisa e Tá que quer pensando o tempo comunicar inteiro, né? Tendo ideias assim o tempo inteiro. E aí, e que quer comunicar para o sempre mundo tudo. tudo isso. Exatamente. E assim, pronto. Mas eu venho também nesse caminho de dentro desse universo e né, centrando em uma coisa que eu consiga unir tudo isso. E não é fácil, não é uma tarefa fácil. Você se especializar numa coisa só já é um tanto complicado e você querer dar conta de um tanto de coisa, às vezes demora um pouco mais. Mas eu venho conseguindo fazer isso, tanto que esse canal aqui, meu Mais Felicidade, é um canal que eu estou abrindo ele já existe há algum tempo, mas eu vou começar a colocar em prática aqui os meus aprendizados da psicologia positiva, que eu fiz uma Que massa, pós-graduação, então eu legal. vou começar a trabalhar com isso também. A gente tem o Movimento Anti-Suicídio também, que é um canal que auxilia pessoas com ideação suicida Muito e importante. familiares de pessoas. E a gente tem aqui o Tupi no Mundo, que é isso tudo aqui que a gente está vendo e participando e vivendo, né? Eu acho que o Tupi ele é um canal de integração, um canal aberto para quem quiser divulgar, participar. Ninguém vê pôr de dinheiro aqui, tá, gente? É tudo boa vontade e mão na massa. E a Noia, ela se disponibilizou aqui para estar com a gente nesses programas das quintas-feiras às 10h30. Então aproveite. O programa vai ficar sempre gravado, até porque esse é um horário que pronto, as Sim. pessoas às vezes estão trabalhando, Uhum. mas vai ficar gravado aí. Seja bem-vinda ao Tupi, espero Obrigada. que você goste, faça Muito um bom obrigada. trabalho, divulgue o seu trabalho e também integre com a gente aí, divulgando o Tupi para o mundo. E que a Gratidão. gente faça aí esse trabalho junto, sempre que precisar de alguma coisa, a gente está aqui também. E é isso. Vamos Viva. convidar aí a galera, pedir para quem está aí, ó, clicar no aviãozinho e chamar o Já pessoal ir para vir para chamando o cá. pessoal, quem tá, né? De repente tá ali fazendo um almoço. Tem gente que tem esse privilégio de conseguir fazer o almoço em casa. Aí já Isso, vai eu ouvir, já mandei hoje. Isso mesmo, eu mandei na minha lista de transmissão hoje algumas pessoas, eu vou estar na cozinha na hora, eu vou aproveitar e vou entrar. Eu é falei, ótimo. Já falando de nutrição, arte, assim, a cozinha é um laboratório de arte, gente. Eu adoro isso. É maravilhoso. Assim, a exatamente. gente pode produzir na cozinha, ó, é Ô, muito amor. E assim, né? Não sei se você sabe, para falar um pouquinho por que eu entrei por esse canal. Uhum. O meu canal pessoal tá fechado, então eu preferi entrar por esse aqui, que também é uma forma de divulgar esse trabalho, que é para falar de psicologia positiva, porque o que é a psicologia positiva, né? A psicologia positiva nada mais é do que o estudo da felicidade humana, é a ciência da felicidade e do bem-estar. Então, sem uma boa nutrição, a gente não consegue também manter um bem-estar e alcançar tão almejada felicidade, né? Exatamente. Então, mais uma vez, assim, provando que está tudo interligado e Conectado, né? É. isso. E a psicologia positiva também, na sua terceira onda agora, ela enfatiza a importância da interculturalização, dessa coisa da gente levar em consideração esses fatores culturais, esses fatores artísticos.
E eu acho que a pandemia influenciou muito nisso, né? O que é que a arte fez aí na pandemia? Auxiliou muitas pessoas a não caírem em profunda tristeza e depressão. Eu fui uma Então, delas, fui salva pela arte ali durante a pandemia. pois é, Vou contar um então é pouquinho da minha isso. trajetória aqui para a gente começar esse bate-papo, né? Pronto. Eu vou deixar você, tá? Certo, O programa é seu. Eu vim certo, aqui só para obrigada. te apresentar e te dar as Gratidão. boas-vindas, que você seja bem-vinda e goste, pegue gosto aí Sim, por estar aqui com a gente. E a gente vai fazendo essa conexão aí, tá? sim. Pronto. E aí você continua. Muito grata por ter aceitado aí essa empreitada. Vamos que vamos. Um beijo grande. Um beijo, meu amor. Pois Tchau. é. Então, a gente vai começar primeiro falando sobre essa trajetória. Como é que eu cheguei aqui, né? Unindo ou querendo, né? Unir nutrição com arte. Bom, eu me formei em nutrição aos 22 anos. E até então, o meu contato artístico era mais de espectadora, de estar ali mesmo consumindo, né, digamos assim, a arte, de ir atrás de outras pessoas, mas para me nutrir da arte delas e não produzir exatamente. Então, eu sempre tive, né, essa vontade de estar ali do outro lado também, né, de ser artista, de produzir algo, né, que viesse de mim e dessa coisa do sentimento, né, das emoções. Eu sempre gostei de escrever muito, mas o meu lado artístico eu sempre quis abafar um pouquinho porque eu achava que eu precisava ser um pouco mais prática. E a nutrição, né, querendo ou não, ela acabou me levando muito para esse caminho de ser uma pessoa mais prática e de estar em conexão com o corpo e sem pensar muito na parte psicológica, na parte emocional. Então, a gente acaba tendo, né, essas questões de fato, quando a gente vai, como a gente conversou aqui agora, né, eu conversei com a Sofia, tentando se especializar, só que a nossa alma, o nosso interior, está pedindo, assim, outras coisas. Então, eu me senti me adoecendo nesse processo também, né? Querendo ser uma profissional de qualidade ali, mas pensando, tá faltando alguma coisa ainda para mim. Mas só foi com 25, 26 anos, depois que eu já tinha tido meu filho, né? Ele estava com 2 anos na época, que eu de fato conheci o outro lado. Não o lado da espectadora, mas o lado de quem está ali produzindo arte. E foi no teatro, numa companhia de teatro, Academia, aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. E eu sou muito grata, assim, por essa oportunidade, porque o diretor, o Wagner, ele traz a gente, né, para pensar nesse corpo, mas o quanto o corpo vai despertando os nossos sentimentos, as sensações, os sentidos, e o quanto vai despertando também tudo aquilo que a gente vivenciou até aqui, as nossas experiências. Então, o nosso corpo, ele tá ali, é um armazém, né? De todas as experiências, de todas as experimentações que a gente já fez na vida, boas ou não tão boas assim. Então, quando a gente mexe com o nosso corpo de verdade, quando a gente se entrega, né, para esse movimento corporal, a gente começa a perceber como tá ali despertando, trazendo à tona aqueles sentimentos, aquelas emoções. E aí eu fui de fato pensando, poxa, eu sou nutricionista, mas aí o que a nutrição tem a ver com esse novo lado que eu estou encontrando em mim agora, né? Já adulta, já mãe, casada. E assim, como é que eu vou entrar nesse mundo artístico de fato? O que eu sempre gostei muito foi de escrever. Então eu gostava de colocar tudo em palavras, mas nunca publiquei, nunca tinha publicado nada até então. Não mostrava para outras pessoas, né? Com aquela vergonha mesmo de me expor, porque quando a gente escreve, muitas vezes a gente está escrevendo ali dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos mais íntimos, e a gente tem medo da vulnerabilidade, né? Quando a gente entrega um pouquinho da gente para o outro, a gente se torna também um pouquinho vulnerável. E essa vulnerabilidade faz com que a gente muitas vezes pense, o outro pode me atacar por aí, né? O outro está vendo uma fragilidade minha, e isso muitas vezes fica no nosso pensamento que é algo negativo. Mas, na verdade, toda vez que eu comecei a ceder um pouquinho e mostrar um pouco mais da minha escrita, né, a partir desse processo com o corpo,
eu comecei a ter mais coragem de mostrar a minha escrita, que foi o processo, né, do meu ser poeta, do meu despertar para o ser poeta e me reconhecer poeta. Eu comecei a perceber essa troca, essa conexão, quanto eu conheci pessoas que estavam alinhadas com aquilo que eu acreditava também, alinhadas com esse sentimento de querer mostrar para o mundo o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo, e de não ter medo dessa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade, ela estava me proporcionando conexões verdadeiras. As pessoas, quando veem, né, aquele fio que me aproxima delas, porque eu sou humana também, então eu tenho muitos sentimentos, muitas emoções, muitos pensamentos, e que muitas vezes estão ali numa briga constante, né? Não é uma coisa totalmente coerente o tempo inteiro, coesa e fácil da gente digerir, né? E eu estou aqui com a palavra digerir porque é algo que a gente usa muito na nutrição também. Em relação ao corpo, né? A gente fala de digerir alimentos e digerir emoções, digerir pensamentos. Então, nós somos muito complexos. E quando a gente mostra, né, essa nossa vulnerabilidade por meio da arte, é possível criar essas conexões verdadeiras, porque as pessoas estão sentindo essa afinidade. E aí eu fui começando a perder o medo, de fato. Comecei a pensar em publicações, em como eu poderia levar, né, aquilo que eu acredito para outras pessoas, a partir da minha experiência como mãe, onde eu tive assim um contato maior com uma certa angústia, com uma tristeza assim que eu nunca tinha experimentado, mas não pelo fato de ser mãe, mas de estar sendo mãe no momento em que eu não tinha mais a minha mãe. Então, assim que eu me formei em nutrição, a minha mãe faleceu. E assim, um ano depois eu tive meu filho e eu fiquei com esse sentimento, né? De, poxa, eu vi minha mãe cuidando das minhas irmãs enquanto elas estavam grávidas, enquanto tiveram seus filhos, mas eu não tive a oportunidade de ter uma mãe que cuidasse de mim nesse momento em que eu estava nessa transição que é tão grandiosa de vida, né? Que é ser mãe também. E aí eu me senti nesse momento de solidão, que muitas mães, mesmo tendo as suas mães ao lado para cuidar, para ajudar, né? A gente sabe que não é um momento fácil, tanto a gestação quanto esse puerpério, um pós-parto e, enfim, 2 anos após o parto, a gente ainda está com muitas questões ali sendo digeridas e muitos pensamentos novos, pensando sobre qual é o nosso posicionamento no mundo, porque a gente já não vai ver o mundo da mesma forma que antes, né? A gente tem uma criança ali para cuidar, para educar, para dar o exemplo, e também tem um mundo para deixar para essa criança. É a criança que a gente vai deixar para o mundo e o mundo que a gente quer deixar para essa criança. Então, nesses processos de digestão de todos esses sentimentos e sensações que eram, assim, muitas vezes contraditórios, de muito amor, né, por um lado, e às vezes de muita raiva, de muita vontade de ficar sozinha e, por outras vezes, de muita vontade de ter, assim, uma comunidade imensa para cuidar de mim, do meu filho, para cuidar da minha casa, enquanto eu estava ali me sentindo debilitada ainda. Nesse processo todo, eu comecei a escrever tanto crônicas, né, das minhas vivências, assim, tentando unir de fato a realidade em que eu estava imersa, sem ocultar, né, as dificuldades, mas colocando também uma pitadinha de bom humor, uma pitadinha da coisa positiva que eu sempre tive também, né? Eu nunca gostei de ver o copo meio vazio, eu sempre gostei de ver o copo meio cheio, porque eu acho que a gente tem essa possibilidade de fato, né? Pelo menos em grande parte das situações. Então, eu busquei colocar nessas crônicas e posteriormente em poemas, né? E isso tudo culminou no livro Ventre de Mãe, que foi assim a primeira obra, né, que eu tenho, que eu publiquei de fato e que me fez despertar para a união da nutrição com a arte. Porque nesse livro eu falo muito, né, principalmente da amamentação, que assim é o nosso primeiro momento de nutrição, exatamente, é aquele primeiro momento em que a gente começa a conhecer os alimentos através da boca, né, da oralidade, a gente ou pela mamadeira ou pelo seio da mãe, a gente entra em contato com esse alimento, o alimento primordial. E o quanto isso me afetava como mãe
e o quanto me fazia ter lembranças de quando eu era criança. Não que eu estivesse lembrando exatamente, né? Eu sei que minha mãe me contava, quando ela estava viva ainda, que eu fui amamentada até os 3 anos e meio de idade. E enquanto eu estava amamentando meu filho, eu pensava, meu Deus, como é que minha mãe aguentou me amamentar até os 3 anos e meio de idade? Eu realmente não consegui chegar nem até os 3 com meu filho. Fico feliz pelo tempo que a gente teve, né? A gente conseguiu, assim, com muita força, com muita ajuda externa também. Conseguimos ficar 2 anos e 4 meses na amamentação, né? Sendo as 7 meses de amamentação exclusiva. Então, não foi um processo fácil, mas foi um processo importante para mim e que desencadeou, né, essa produção artística, essa minha primeira produção artística que eu, de fato, estava oferecendo ao mundo em forma de livro, Ventre de Mãe. E aí eu pensava, né, como é interessante o quanto eu estou unindo a nutrição, porque eu estou falando aqui de alimentação, em vários momentos, né, nas minhas crônicas, nos meus poemas. Estou falando dessa introdução alimentar também dele, a dificuldade que a gente às vezes encontra, a resistência que a gente encontra, e não na criança em si, mas ao redor. A gente optou por um formato, né, de introdução alimentar diferente, que é o BLW. Então a gente começou a apresentar os alimentos de uma forma integral. E aí eu comecei a refletir sobre isso, uma coisa meio filosófica, né? A gente entrega o alimento verdadeiro para a criança, o alimento integral, é claro que de uma forma que possibilite que ela coma. Eu não vou entregar uma cenoura crua para a criança de 6 meses, que não tem nem dente ainda, para conseguir de fato, né, mastigar e digerir, engolir aquela cenoura. Mas eu posso fazer algo que possibilite que ela veja a cenoura na sua integralidade primeiro. Primeiro, deixar ela pegar, né? A criança, ela quer pegar, ela usa as mãos, usa a boca. Então, deixar ela pegar naquele alimento de fato integral, né? O alimento real. É isso aqui que é uma cenoura. A cenoura é essa parte laranja com aquelas folhas maravilhosas. A cenoura é a coisa mais linda, né? Que a gente vê por fora, né? Quando a gente arranca da terra, tem só as folhas e aí a cenoura tá ali embaixo. E a gente pode apresentar aquilo para a criança, sim, né? Para que ela tenha contato com essa verdade do alimento, com essa integralidade do alimento. E a partir disso, a gente pode servir papinha, a gente pode servir comidas amassadinhas, mas de uma forma que a criança não associe apenas aquela forma, aquele formato do alimento, mas que ela saiba, ó, isso aqui é uma cenoura, a cenoura é laranja, e a partir disso você pode levar a criança para a cozinha, porque isso é muito bacana também, né? Para ela ver o processo de você descascar uma cenoura, de repente cozinhar ali, amassar, se for o caso, mas ter esse contato integral com o alimento e com o processo do alimentar. E eu fui percebendo o quanto tudo isso é um processo, assim, de arte, né? A gente coloca, às vezes, a arte como algo que é transcendental demais para vir para o nosso dia a dia. E isso me incomodava muito, porque eu penso, assim como o alimento que eu como todos os dias, e se eu não consumir alimentos todos os dias, eu vou ficar debilitada, né? Eu não vou ficar bem. Eu preciso. O nosso corpo humano, biologicamente, fisiologicamente, necessita de alimentos e, se possível, alimentos com qualidade e, se for mais possível ainda, porque seria o digno, né? Seria o ideal, que todos nós tivéssemos, né, essa oportunidade de ter uma alimentação adequada diariamente, mais de uma vez por dia, né? E que suprisse essas necessidades calóricas, suprisse as necessidades nutricionais e que suprisse as necessidades emocionais também, afetivas, sociais, porque a alimentação é esse momento que traz, né, em si toda uma significação, tanto social, porque a gente está inserido num meio e a gente muitas vezes coloca reuniões pautadas na própria alimentação. A gente vai se reunir com um grupo de amigos, mas a gente vai se reunir num bar, a gente vai se reunir numa lanchonete, numa sorveteria, vai o quê? Se alimentar. A gente vai se reunir com a família no domingo, a gente vai almoçar, a gente vai jantar, a gente vai fazer um lanche, um piquenique. Então, em todos os momentos da vida social, a alimentação está ali presente como parte
significativa, importante e até imprescindível, eu diria, né? Quando a gente recebe alguém em nossa casa, a gente quer oferecer nem que seja uma xícarazinha de chá, um suco, qualquer coisa que ela possa estar, né, sentindo que tem essa conexão mesmo do social, a alimentação social. E a mesma coisa, quando a gente vai na casa de outras pessoas, as pessoas também nos oferecem algo para comer em algum momento da visita. Então, é algo que é factual. A gente tem a alimentação como parte importante, imprescindível desse processo social. É uma questão mesmo que eu notei depois que eu virei vegetariana, né? O quanto foi difícil, por exemplo, para algumas pessoas mais próximas, principalmente familiares, aceitar a diferença, aceitar eu estar num momento em que eu não estava comendo carnes. E como foi difícil para mim, em relação a esse social também, me inserir de novo nesse meio em que eu era diferente. Então a gente quer se sentir igual, a gente quer se sentir pertencente ao grupo, e quando a gente tem algo diferente, ainda mais numa parte tão importante, fundamental, quanto na alimentação, a gente já se sente separado, né? É como se a gente estivesse destoando demais daquele grupo, e aí cria um sentimento por conta da alimentação, né? Por conta de uma diferença na alimentação, cria-se um sentimento de não pertencimento. Então a gente precisa ir se alinhando. Então fui conversando, explicando o que era o vegetarianismo, explicando que a gente pode ter outras receitas e que a gente pode comer outras coisas que não só alface e tomate, porque muitas vezes as pessoas queriam servir pra gente, né? Eu, meu filho e meu companheiro. Só alface, tomate e manga, sei lá. Eu falo, não, peraí, a gente come feijão, a gente come arroz, a gente come uma torta, né, feita com grão de bico, tantas outras possibilidades. Então, a gente começou uma troca bacana nesse sentido, né, de eu poder levar também novidades para minha família e de receber um carinho nosso, ao ponto de um dos meus irmãos, né, uma vez fez uma feijoada e aí ele fez uma feijoada vegana pra gente. Isso é realmente emocionante e a gente volta a se sentir pertencente a esse espaço e como as pessoas se importam com a gente também vai se importando com o sentimento, né, de entender que muitas vezes quando a gente se diferencia de alguma forma, isso incomoda também ao grupo, né? Isso faz com que o grupo talvez se sinta meio estranho em relação a gente. Então a gente vai começando a criar outros níveis de tolerância, de compreensão com o próximo. Então, isso aqui só para resumir um pouquinho sobre o que é o papel social da alimentação, nesse sentido mesmo de a gente estar em comunidade, né? Porque a gente poderia desdobrar aqui, falar sobre a segurança alimentar, e no momento assim tão importante, né, que a gente vive, em que o Brasil volta para o mapa da fome, o que é uma coisa assim muito triste, lamentável, e a gente precisa realmente estar atento, né, a esses movimentos, em como a gente pode contribuir nessa movimentação social aí de um outro âmbito, um âmbito mais político, de fato, para que isso seja minimizado e que acabe, né? Porque, como eu coloquei aqui no início, a alimentação é primordial para a gente se manter de pé e é a primeira coisa que a gente pensa para realmente conseguir trabalhar, estudar, né? Fazer, deixar o nosso legado no mundo. Então, a gente precisa pensar na alimentação como algo que é basal e que precisa ser acessível para todas as pessoas. Ninguém deveria ser privado de se alimentar e se alimentar adequadamente todos os dias e mais de uma vez por dia, né? Com todos os nutrientes e calorias necessárias. Mas voltando a falar assim, dos papéis da alimentação, da nutrição, da alimentação em nossa vida. Então tem um papel também afetivo, emocional. A gente cria afeto com os momentos de alimentação, com as pessoas que se alimentam com a gente e com os alimentos especificamente. Né? Tem muita gente que tem um afeto com coisas que são tidas, né, consideradas como as mais saudáveis, mas eu imagino que a maioria de nós tem afeto, tenha algo assim, de fato, emocional, uma ligação emocional com alimentos que muitas vezes ou são mais calóricos, ou são mais açucarados, algo que nos remeta à infância de momentos importantes, de momentos gostosos, de momentos em família, e a gente não deve desconsiderar isso, né? Que a alimentação tem esse papel também no psicológico, no emocional das pessoas e o quanto isso contribui para
o como eu me relaciono com a alimentação hoje em dia. Então, foi a partir do processo de introdução alimentar, né, do meu filho, do Nicolas, que eu comecei a pensar, de fato, assim, como que a gente se relaciona com a alimentação e como começa, né, esse contato, esse primeiro contato de relacionamento, se isso vai desencadear em relacionamento melhor ou pior com a alimentação e, consequentemente, com o nosso corpo, né, com a nossa imagem dentro da sociedade, com aquilo que a gente acha importante de fato, né, com a nossa saúde e com tudo que a gente vai produzir a partir dessa integralidade que somos nós, né, dessa complexidade. E eu comecei a perceber que, de fato, o emocional, né, ele desenvolve, ele desempenha, na verdade, um papel muito importante na relação que a gente tem com a comida, que a gente desenvolve com a comida. E assim, o quanto impacta socialmente também, porque a gente vai pensar, né, numa prospecção para um futuro, o quanto que, se eu tenho crianças que conseguem se alimentar bem, se relacionar bem com a comida, com o seu próprio corpo, o quanto que essas crianças que vão crescer, ser adolescentes, adultos, elas vão ter de doenças relacionadas à alimentação no futuro, né? Vai diminuir muito. Hoje a gente vê uma carga enorme, assim, de doenças desencadeadas por essa má gestão na alimentação, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas que estão desnutridas mesmo estando bem alimentadas, né? No sentido de ter calorias, mas ter esse fornecimento de calorias vazias. Então, a gente vê vários fatores, tem questões econômicas, né? Porque muitos alimentos, eles ainda permanecem no nível em que as pessoas não têm acesso, e muitas vezes também pela falta, pela possibilidade do contato com a educação alimentar, com a educação nutricional e com essa possibilidade de ver outros rumos, de ver outras formas de se alimentar, né? Uma das coisas que normalmente a gente sempre conversa com pacientes, com as pessoas que vêm, né, me procurar como nutricionista, é justamente esse contato com o pequeno agricultor, o contato com pessoas que estão por perto, que podem te fornecer alimentos muito mais baratos do que os que você encontra no mercado e com a vantagem de serem mais saudáveis. E ainda por cima, conseguimos também alimentos orgânicos, assim, de forma mais em conta, quando a gente entra em contato direto com o pequeno agricultor. Então, são pequenas mudanças, né, que às vezes a gente fala, não, mas isso aqui não vai acarretar em nada. Imagine só pequenas mudanças que a gente vai fazendo, né, o quanto vai rodando, conectando tudo, porque a partir do momento que a gente se conecta com o pequeno agricultor, a gente consegue ajudá-lo também a se desenvolver, a ter mais possibilidade, né? Porque a gente tem uma troca ali financeira, a gente dá o dinheiro, ele nos dá um produto saudável, nos dá um produto orgânico, nos dá um produto que vai nos alimentar de uma forma mais integral. E a gente tem essa possibilidade de ele continuar produzindo e fazer a roda da economia girar de fato, né? E aí são muitas coisas relacionadas à alimentação. Eu não posso nem falar muito, senão eu vou ficar falando só dessa parte, né? Mas tudo isso para mim configura assim uma união, né? Uma possibilidade de união com a arte, justamente no momento em que eu vejo que a arte, ela também é algo que eu preciso diariamente, como a alimentação. Eu preciso me nutrir internamente, nutrir meus pensamentos, nutrir minhas emoções, nutrir o meu corpo com arte, porque aquele alimento, né? Eu acho que eu falei uma vez com a Catiana Rigor, e ela até colocou aí no post, e eu achei muito bonito, assim, né? Porque às vezes a gente fala que nem tá se dando conta daquela frase específica. E eu falei, né, que a arte é o ar da alma. E é como se fosse o alimento da alma, né? E a alma não só no sentido transcendental, mas nesse sentido dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dessa nossa disposição em agir no mundo, né? Porque a arte é ação e, e essa coragem, de fato, de se conectar com o outro, porque a arte é um movimento interno, né? A gente precisa ir lá dentro, lá fundo e buscar as nossas ferramentas internas, mas é um movimento externo também,
Porque se a gente não tem um outro para conexão, para a gente de fato estar ali nessa troca, não vai existir a arte de fato, né? O complexo arte. Então precisa do interior, dessa introspecção, mas precisa desse momento também exterior, da extroversão. E a gente realmente casa e tem esse alimento para a alma, esse ar para a alma, que precisa ser diário, né? E aí, como conectar nutrição com arte, que são duas coisas assim que aparentemente, quando a gente olha no primeiro momento, né? A nutrição é alimento, corpo, uma coisa muito prática, muito pragmática ali. Pronto. Só isso. A arte é algo mais distante um pouco, é transcendental, é algo que você faz quando está inspirado. E aí, como unir isso, né? A gente começou a pensar, né, em possibilidades de ter ferramentas para despertar os sentidos, porque nutrição e arte é sobre isso, é sobre despertar os sentidos. Um desperta os sentidos de uma forma mais biológica, fisiológica, orgânica, o outro desperta os sentidos, né, de uma forma mais psicológica, emocional e de uma forma que nos traz, né, outros tipos de conexões que são um pouco mais sutis, mais etéreas, né? E aí eu pensei, olha, eu tenho um copo de água aqui, né? A água é um alimento que a gente não consegue viver sem. Ela nos traz essa possibilidade, né, da metabolização em todos os sentidos e ela nos dá também não a energia em si, porque o alimento, né, carboidrato, proteína, gordura nos dá energia, mas sem a água essa energia não vai ser produzida. E aí, um exemplo, né? Muitas vezes a gente faz isso aqui no automático. A gente precisa beber água todos os dias, porque senão o nosso corpo vai desidratar e rapidamente morrer. Aí, sem corpo, sem alma, sem arte, sem nutrição, sem nada, né? Nesse momento. Então, a gente pega esse copo de água e bebe no automático. E eu pensei, será que a gente não podia, de fato, se conectar um pouco mais com aquilo que está entrando no nosso corpo e que vai me fazer gerar, né, não só a parte biológica, fisiológica, mas que vai me dar energia, me dar força para eu conseguir vivenciar a vida, de fato, né, trabalhar, estudar, estar em contato com meu filho, com os meus familiares, amigos. Por que que eu negligencio tanto a algo que entra no meu corpo e que esse corpo é tão importante para mim? Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar foi como eu posso me conectar de fato com esse momento, não fazer algo simplesmente por fazer no piloto automático. Não estou falando que a gente vai fazer isso toda hora, mas é importante que pelo menos uma vez por dia a gente vá buscar a nossa água e sinta de fato o quanto ela está ali nos entregando vitalidade, nos entregando possibilidade de vida, nos entregando possibilidade de ação no mundo. Então, não é um simples copo de água, é um copo de água que está me entregando mais alguns minutos aqui, né, na Terra, que está me entregando mais energia, mais possibilidade de eu estar em harmonia com o meu corpo, né, porque ela vai realmente equilibrar ali os meus eletrólitos, vai me trazer esse conforto também, porque quando a gente está com sede é muito desconfortável, né? Assim como o contrário, quando a gente está com a bexiga muito cheia também é muito desconfortável. Mas quando a gente bebe a água, a gente pode se conectar com essa água. O que essa água está trazendo para mim? Então é muito mais do que o físico, né? É algo etérico que de fato ela está ali me proporcionando. Então você bebe, você pode até pegar seu copo de água aí agora, né? No momento que você estiver me ouvindo e pensar um pouquinho nessa conexão, no que ela está trazendo para você e agradecer também, né, por essa oportunidade de ter nesse momento esse alimento precioso que nutre corpo e nutre alma, né, automaticamente, porque a gente tem a possibilidade de continuar aqui, de ter esse equilíbrio de fato orgânico para conseguir deixar o nosso legado, para ter a nossa ação no mundo.
Maravilhosa. Tem gente que não gosta de água. Eu já atendi muitos pacientes em clínica que não gosta de água, assim, né? Então a gente começa a fazer um processo justamente de entender o que aconteceu lá atrás, como foi esse contato, esses primeiros contatos, né, com cada alimento, inclusive com a água. Então, por isso a gente fala da importância dos primeiros momentos de conexão, de relação com os alimentos, o quanto a introdução alimentar ela pode ser, sim, um fator primordial e diferencial na vida, né, do ser humano adulto, posteriormente. E muitas vezes fica ali no nosso inconsciente, a gente não consegue lembrar assim, né, porque a introdução alimentar foi lá com 6, 7, 8 meses de idade, às vezes até antes, né, devido às questões de trabalho, dos pais e tal. Mas é algo que fica, né? Independente de a gente lembrar ou não, de a gente racionalizar isso ou não, é algo que está impregnado, porque o nosso corpo, como eu falei inicialmente, ele é esse campo onde fica tudo registradinho, né? Mesmo que a gente queira ou não saiba, né? Ou queira ocultar, mas o nosso corpo sente. E a partir de exercícios, ferramentas, muitas vezes simples, a gente consegue ir despertando, né? Essas questões, esses traumas e tentando minimizar, tentando resolver, tentando de fato encontrar um ponto em que a gente consiga até mesmo reverter algumas situações e a pessoa possa compreender, né, o nível de relacionamento que ela tem com o alimento e como ela pode modificar, porque essa é a grande questão e que a arte me fez assim ter muito mais convicção sobre isso em relação à nutrição, que é o quanto a gente pode modificar os nossos hábitos, por mais difícil que seja esse processo, né? Em muitos momentos a gente precisa de uma comunidade, de um grupo, nem que seja como a gente tem atualmente, né? Grupo virtual mesmo, de pessoas que se apoiem nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta e de busca pelo novo relacionamento com as comidas, com a alimentação, né? Com esse momento de ressignificar. Eu acho que é uma palavra que a gente usa bastante essa, ressignificar. Porque em muitos momentos só o que nos resta é ressignificar as nossas vivências. A gente não pode voltar atrás e falar lá para os nossos pais, ô pai, ô mãe, ô irmão, ô vô, ô vó, tio, tia, professora, por favor, não me obrigue a comer isso dessa forma, né? Me ofereça um pouquinho de comida mais saudável aí. Não fica fazendo barganha comigo na hora na comida, não. Não me ofereça sobremesa se eu comer tudo, sabe? Esse tipo de coisa a gente não pode fazer, mas a gente pode ressignificar. E como adultos, como mães, pais, professores, educadores, tios, avós, avós, a gente pode também auxiliar os nossos pequenos, né, a nova geração, a se relacionar melhor com a comida, a ver de fato outras possibilidades ali e a entender, né? Ah, não, mas eu não sei fazer isso porque eu aprendi assim. Tá, a gente aprendeu assim, mas a gente está aqui em constante evolução e podendo aprender a todo instante, não é verdade? Senão também não vale muito, porque a gente precisa aprender, todo instante a gente está aprendendo algo. E aí é se abrir, né, de fato, para esses novos aprendizados. Ah, eu não sei como fazer isso, eu não sei como dialogar com a criança. Então, eu vou buscar profissionais que trabalham com isso, né? As redes sociais, elas estão possibilitando contatos gratuitos com muitos profissionais que fazem conteúdos, produzem conteúdos riquíssimos que, de fato, nos ajudam, né, a ser, de fato, pessoas melhores, ser humanos melhores, porque a gente pode se melhorar a cada dia, né? Nessa perspectiva de ressignificar para a gente e para a nova geração que eu tenho trabalhado, de fato, nutrição e arte com essa perspectiva, né? De como a gente pode se relacionar melhor com o nosso corpo, com os nossos sentidos, quando a gente consegue passar, né, para uma criança, por exemplo, que ela consegue saber quando está saciada e quando está com fome. Mas muitas vezes a gente faz o quê? Ah, não, você precisa comer mais, porque tem que comer isso tudo aqui, tem que limpar o prato. Então a gente não confia no corpo da criança que está ali falando, olha, eu estou saciado, eu estou cheio, eu não quero mais. E aí obriga e cria um processo que é difícil de reverter, né, na vida do adolescente, na vida do adulto, e vai criando outras doenças, não só físicas, como também psicológicas,
alguns tipos, né? Eu esqueci o nome aqui agora, mas são questões que precisam ser resolvidas, né, com a alimentação, que não precisariam se a gente soubesse tratar disso lá no início. Então, não tivemos essa oportunidade, vamos ressignificar. E ressignificar significa nos educarmos, nos reeducarmos, né, porque é uma reeducação, e educar a nova geração. A gente tem essa oportunidade e é muito bonito. Então, nutrição, arte, eu vou querer não, vou trazer desafios aqui também para vocês, né? Porque eu gosto desse movimento, eu acho que a gente precisa não só receber informações, o conhecimento ele vai sendo gerado a partir da ação. Então, você recebe uma informação e você gera uma ação a partir disso e vai consolidando esse conhecimento. Eu trouxe aqui o exemplo do copo de água, é uma coisa simples, mas é uma coisa que muitas vezes passa despercebido e é algo que eu quero que vocês, né, que tenham contato com esse vídeo agora, no ao vivo ou posteriormente, durante a semana, até a próxima quinta-feira, eu quero que vocês possam conectar, né, com a água, com essa bebida maravilhosa que a gente tem para nutrir o nosso corpo, para ajudar na nutrição, no desenvolvimento do nosso corpo, né, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente, emocionalmente, a gente precisa ter esse equilíbrio de fato e pensar na importância que ela tem nessa perspectiva, né? Não só física, orgânica, quanto no como ela possibilita que a gente continue andando aqui e fazendo as nossas produções, inclusive as nossas produções artísticas. Uma outra coisa que eu faço nos grupos, né, que eu dirijo, facilito, eu esqueci de falar isso, porque eu comecei a fazer o Nutrição Plena, que era um grupo mais presencial, né? De fato, a gente tinha uma vivência mais intensa de um dia e meio num local bonito, num local e meio assim, aquela natureza, vamos dizer, mais crua, né? Um pouco assim, com as plantas, os passarinhos, a terra, a água, e era muito gostoso. E tá sem áudio aí, Jennifer? Eu tô aqui. Tá ouvindo agora? Então, eu comecei a nutrição plena assim. E aí veio a pandemia e eu fiquei pensando em como passar, né? O nutrição plena pra. Ah, não tá dando pra ouvir. Será que é alguma coisa aqui? Veja aí. Se... E agora como está? Alguém pode me dar um feedback para me dizer se tá ouvindo? Aqui parece que tá ok. Continua sem áudio? Agora tá ouvindo ou não? Será que foi alguma coisa aqui na internet? Tá, obrigada. Pode ser um problema, então, né, do celular mesmo. Ah, bacana, obrigada. Alguém pode falar para a Jennifer, para ela ver no celular dela, talvez seja uma questão, né, do celular dela, se vocês estão ouvindo. Obrigada. Então, eu comecei, né, com nutrição plena, era no presencial, e aí com a pandemia eu fiquei pensando em como passar as vivências para o virtual e trazer outras pessoas, outras possibilidades e ferramentas ali, né? É uma outra perspectiva, porque quando a gente está junto com as pessoas em grupo, tem um desenvolvimento diferente. E aí, quando a gente está no virtual, já é outro, né? Uma outra forma de se relacionar e a gente precisa aprender. A gente aprendeu muito, né, durante a pandemia sobre esse relacionamento mesmo com o virtual, com as pessoas ali no meio virtual. E é um aprendizado constante, né? Nova realidade, assim, pra gente. E aí, eu fiquei pensando, digerindo sobre como levar isso para o virtual. E aí pensei nos grupos de WhatsApp, eu comecei a fazer.
se chama A Letra da Fênix. Então, toda vez que eu abro um novo grupo, um grupo com poucas pessoas, né, para que tenha um trabalho bem desenvolvido ali, para que eu consiga ter também o feedback, a escuta real, né, dessas pessoas. E eu fiz quatro grupos, A Letra da Fênix, no virtual até então. Logo mais eu vou abrir, né, vagas de novo para a gente conversar, para a gente também destrinchar um pouco sobre essas questões e trazer os desafios, né? Então, era um grupo de 30 dias e cada dia eu enviava um áudio falando um pouquinho sobre alimentação, sobre nutrição, sobre essa parte do relacionamento com o próprio corpo, né? E estimulando as pessoas também a conhecerem um pouco mais das próprias sensações, do que os seus sentidos estavam ali fornecendo, porque muitas vezes a gente não confia, né? Não é só na nossa intuição, não, mas no que está ali já na nossa cara, de dores, de sensações, de questões que a gente já tem sentido no corpo e a gente vai deixando para lá. A gente não confia que o corpo está informando algo importante para a gente e continua no ritmo desenfreado. Então, esse grupo é um convite a gente desenfrear um pouquinho, né? Na verdade, frear um pouquinho a esse ritmo louco e ter pelo menos um instante no dia para pensar, para de fato despertar cada dia mais os sentidos. E é isso que eu quero trazer aqui, né? Essa oportunidade de trazer de uma forma gratuita, de trazer essas informações e esses desafios que eu passo lá nos grupos. Então, a cada semana eu vou trazer um desafio diferente. O de hoje eu já deixei, é um desafio fácil, mas não tão fácil assim. Eu espero que vocês possam se conectar, né? Cada vez mais com o seu próprio corpo, com a alimentação, com esse momento da refeição. Nos próximos encontros eu vou falar mais sobre a importância de a gente ter momentos assim específicos. Eu sei que na correria, com os nossos afazeres, muitas vezes a gente não consegue ter em todas as refeições aquele momento da paz que precisávamos, né? Em todas. Mas é uma cobrança que eu faço, né, para os meus pacientes, eu faço para as pessoas que entram em contato comigo, para que se permitam ter pelo menos uma vez por dia, esse contato, né, real, verdadeiro, ali, uma presença plena no momento da refeição. Não ficar com o celular, não ficar com a televisão ligada, não ficar com o computador, enfim, se desligar um pouquinho de tudo, né? Se tiver oportunidade de estar com outras pessoas, se conectar com essas pessoas reais que estão ali com você, conversar sobre o seu dia, conversar sobre os seus sonhos, conversar sobre coisas que vocês quiserem, mas ali nesse âmbito da família. Se não tiver com ninguém ao lado, que se conecte com você, com seu alimento, que preste atenção a cada mordida, a cada cheiro que o alimento ali está despertando em você, né? A cada sensação que aquele alimento te traz, se é algo bom, se é algo ruim, se você tem algum asco, mas mesmo assim come porque dizem que é saudável, ou se você adora aquilo ali, mesmo que ninguém entenda por que você ama Jiló, você ama Jiló. E aí entender de fato, né, essa conexão, esse relacionamento, essa forma de se relacionar que você tem com a sua alimentação e com o seu momento de se alimentar. Mas nos próximos episódios, nos próximos programas, nós vamos conversar um pouco, né, sobre isso. Os alimentos são como distração? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta, Jennifer. Os alimentos são como distração? Porque a gente pode usar a alimentação também como distração e muitas vezes para fornecer algo, né, para preencher algum vazio. E aí são outras questões também profundas que a gente precisa se conectar com outros profissionais, inclusive, né, da área da psicologia, para resolvermos juntos, né? Não é só a nutrição que consegue resolver, porque é muito mais amplo. Inclusive, eu gosto sempre de estar com essa conversa, né? O contato com profissionais da saúde mental, porque é algo assim imprescindível. Muitas pessoas, a maioria de nós, não teve uma boa educação alimentar, né? Mesmo tendo o fornecimento adequado, digamos assim, de nutrientes, de calorias,
mas o relacionamento em si com a alimentação, ela é um pouco debilitada. Então, muitas vezes a gente foi submetido a chantagens, a trocas, a barganhas, a ameaças com a alimentação. Quando a alimentação não era usada como barganha, né? Assim, se você comer isso daqui, você vai poder comer a outra coisa que não é tão saudável assim. Muitas vezes, né, usada como castigo também. Então, tudo isso vai causando em nós essas memórias que não são tão positivas com os alimentos. E aí é bem delicado lidar com isso sem a ajuda de profissionais também da área da psicologia. E assim, a gente tem que entender, né? Por que que a gente não gosta de verduras? Será que foi esse primeiro contato? Será que realmente não gosto porque não tem um bom tempero? De repente eu não estou fazendo da melhor maneira, não encontrei uma cozinheira de mão cheia para fazer assim uma verdura gostosa. É, né, para eu comer, de repente tem isso. Tem coisas que eu gosto muito, mas se forem bem temperadas. Se não forem bem temperadas, eu não gosto. Então, tem muitos fatores envolvidos, né? Essa barganha tem no tempo de hoje? Tem. É muito difícil, né, não ter, porque a gente foi criado dessa forma. Então, é natural que a gente vá, né, no momento que está cuidando das crianças, independente de serem nossos filhos, sobrinhos, alunos, enfim, no âmbito do cuidado com a criança ali, sempre tem um momento da refeição, ou lanchinho, ou almoço, ou jantar, enfim, algum momento vai lidar com a refeição. E aí essa barganha ainda existe muito no tempo de hoje, né? A gente não sabe ainda lidar com as crianças de uma forma mais positiva nesse sentido. Então, ao invés de a gente barganhar com a criança, né, a gente pode mostrar para a criança esses caminhos. De fato, olha, eu não preciso apresentar para o meu filho, por exemplo, só uma forma de se comer cenoura. Tem várias formas de comer cenoura. Então, por que que a gente vai ficar limitado a, não, você tem que comer isso daqui desse jeito? De repente, ele não gostou daquela forma. Mas se eu apresentar de outra forma, com outro tempero, vamos ver. Se de repente apresentar dentro de uma torta, aquela cenoura picadinha numa torta gostosa, será que ele não vai querer comer? Então a gente não precisa se limitar a essa questão. A gente às vezes quer se limitar a apresentar sempre de uma mesma forma e obrigar a criança a gostar, e a gente também, né? Só dessa forma de apresentação. E aí são outras questões, porque uma coisa é quando a gente tem a possibilidade, tem tempo, né? Ou tem alguém que consiga fazer pra gente, ou com a gente. Outra coisa é quando a gente tem que lidar com tudo isso, e muitas vezes sozinha, né? Como é o caso de muitas mulheres, e tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, e ainda fazer almoço e ficar fazendo coisas diferentes. Então, são outros papos também que a gente vai alinhando, buscando alternativas, né? O próprio congelamento de comidas, para a gente conseguir ter mais dinamização, assim, para fazer de fato a coisa acontecer de uma forma que seja salutar para todos, mas que não sobrecarregue ainda mais, né? Principalmente a mulher que já é super sobrecarregada. Mas é muito bacana, assim, né? Essas trocas. A gente vai continuar com elas na próxima semana. Faça um desafio, tá? Eu quero deixar aqui um poema, o desafio da água, hein? Você vai beber água de uma forma consciente, entendendo por que você está bebendo aquela água. Vai agradecer aquela água que está ali adentrando o seu corpo, que é tão importante, né? Então a gente eu vou fazer aqui. Tem uma outra pergunta. A Jennifer colocou uma outra pergunta aqui. Qual tipo de verdura pode ajudar na depressão? Então, a gente atualmente tem, né, essa questão de falar muito sobre depressão, ansiedade, o quanto é importante a gente lidar com a alimentação, que isso pode desencadear de fato, né? Ajudar a alterar ainda mais o estado ou ansioso ou depressivo das pessoas. E quando a gente fala de alimentação para depressão, é uma alimentação que está andando junto com esse equilíbrio, né, de fato, para trazer ao organismo, né, uma harmonia. Então, eu
Gosto de destacar alguns alimentos, né, que é interessante, são anti-inflamatórios, ajudam os nossos neurônios a ficarem mais alegres por conta de todos os metabólitos, né, e enfim. Então eu destaco, mas eu também quero reforçar que o equilíbrio, né, na refeição, trazendo cores mesmo, trazendo essa coisa de diversidade, é muito importante. A gente às vezes se acostuma, né? Deixa a coisa bem monótona e algo ali monocromático, mas o nosso corpo, ele é muito diverso, ele tem células de todos os tipos e formatos diferentes, é a coisa mais linda do mundo. E então a gente tem que fornecer também essas variedades, essa diversidade. Mas não para consumir em excesso, mas só como destaque que seria interessante colocar ali no dia a dia, né? Alimentos que sejam fermentados, um chucrute, picles, alimentos fermentados em geral, iogurte, é interessante, né? Kombucha também tem sido bastante usada atualmente. É interessante para manter a microbiota intestinal aí rica. A gente sabe o quanto que o intestino ele influencia nessa parte cerebral e é tido até como um segundo cérebro da gente. O intestino tem muitas células imunológicas e tem muitos micro-organismos, né, que nos ajudam a, de fato, manter um equilíbrio de todo o corpo e de todas as substâncias que são liberadas para esse corpo, inclusive aquelas que desencadeiam a depressão, a ansiedade. Então, é importante manter esses micro-organismos saudáveis e dispensar os que não são saudáveis. Então, alimentos fermentados, de boa qualidade, né, de boa confiança ali, de pessoas que fazem, às vezes até caseiro, mas a gente precisa saber, né, se tem um certificado ali para ter uma qualidade de fato. Ou até fazer um fermentado em casa, né? A gente tem essa possibilidade hoje em dia. Tem kombucha, tem kefir, que são muito interessantes para serem usados nesse processo de auxílio ao tratamento, né? Porque a gente sempre fala de andar juntos, a gente precisa dos profissionais todos ali para entender se precisa de um medicamento também, mas a alimentação vai ajudar bastante. Então, alimentos fermentados, ter diariamente, né, na cozinha e consumir diariamente. Alimentos integrais, porque às vezes a gente prefere, né, consumir as coisas mais bem mastigadinhas, já chegam ali sem nada praticamente para a gente, só com carboidrato. Então, quando a gente consome alimentos integrais, a gente está fornecendo outros nutrientes que não só o carboidrato, que é muito importante, né? A gente não vai demonizar nenhum nutriente aqui, porque são todos importantes e imprescindíveis para o nosso corpo. Mas os alimentos integrais ajudam muito também, porque eles fornecem, além das fibras, que nos ajudam a começar, né, a digerir esses alimentos de uma forma mais gradativa e não tão rápida, porque quando a gente digere muito rápido, quando é um alimento assim, tipo um arroz branco, ele é muito rapidamente absorvido e aí aquilo afeta o nosso organismo como um todo e afeta a nossa mente também, né? A gente fica mais agitado, ou o contrário, né? A gente vai cair numa tristeza grande rapidamente. Então, alimentos integrais são importantes para esse processo de digestão e para esse processo também de auxílio, como tratamento complementar ali para quem tem ansiedade, depressão. Tem alguns outros alimentos que não tem uma comprovação ainda, né, científica acerca dos seus efeitos reais, mas que são interessantes a gente colocar porque são anti-inflamatórios, que ajudam também, né, o intestino a funcionar um pouco melhor e que nos ajudam a ter, de fato, uma variedade, né? Como o açafrão como tempero, eu acho que diariamente seria interessante usar o açafrão como tempero, né? E não uma coisa exacerbada, mas é como um tempero mesmo ali no jantar ou no almoço. Tem gente que às vezes não gosta, então acaba tomando um pouquinho do açafrão pó mesmo, do açafrão de qualidade, né? Com a água, ou no jejum de manhã, ou então à noite. É interessante. A gente usa também frutas cítricas, que nos ajudam a absorver vários nutrientes, inclusive o ferro, que é importante também para manter esse equilíbrio, né, do organismo e, consequentemente, vai nos dar também mais equilíbrio, mais harmonia nos pensamentos, né, porque vai desencadear todos os processos ali do nosso cérebro.
Então, por enquanto, são essas coisas que eu posso assim dizer e algumas que a gente pode evitar ou pelo menos diminuir bastante a quantidade, que são justamente aqueles que despertam mais a gente, né? Se tem alguns momentos que a gente não precisa deles, são nesses processos de ansiedade e depressão, que por mais que pareçam antagônicos, mas tem ali mecanismos muito próximos, né? Para que a gente desencadeie ou ansiedade ou depressão. Então, o café em excesso, o chocolate em excesso, o açúcar em excesso, né? Tudo isso é muito prejudicial para a gente. E aí é importante saber em quais momentos consumi-los, consumir, assim, pelo menos até umas 5 horas da tarde no máximo, para que a gente possa ter uma boa noite de sono também, que a gente consiga ter, né, esse equilíbrio para ter uma boa noite de sono. Então, só consumir esses alimentos até no máximo às 5 horas da tarde. Esses que, de fato, né, fazem parte normalmente assim da nossa rotina, mas que nos despertam algumas coisas que não são tão bacanas. Às vezes nos dão uma energiazinha ali, mas é um pico que depois desce e aí a gente fica deprimido. Cacau puro, sim, pode. O cacau é muito bom, o cacau puro. Porque muitas vezes, né, quando a gente fala de chocolate, as pessoas usam achocolatado, então já tem o açúcar ali. Mas o cacau puro, com o açúcar mascavo, que é integral, né, aí já é uma outra história. A gente consegue ter uma união ali equilibrada, harmônica. E aí fica bacana. Mas por hora é isso. Né? Nossa, nutrição e arte são assuntos que a gente pode ficar aqui a vida inteira falando, né? É muito bom, é muito gostoso, assim, literalmente, porque são coisas que nos alimentam, a nutrição e a arte. A arte nutre e a gente vai continuar esse bate-papo. Lembre-se do desafio da água, viu? Eu vou ficando por aqui hoje, muito feliz e emocionada por podermos, de fato, né, ter esse espaço, que é muito importante. Compartilhe com outras pessoas, manda esse vídeo para pessoas que você acha que gosta desse tipo de assunto ou que está precisando dele agora. Eu acho que é muito importante, né? Quanto mais a gente levar conhecimento adiante, quanto mais a gente puder compartilhar, se conectar com as pessoas por meio de assuntos que são diários, que estão no nosso dia a dia, que são da nossa realidade. E a gente não pode simplesmente ignorá-los, né? A gente precisa... o poema, obrigada por lembrar, viu? Eu tô aqui com o livro aberto. E já estava esquecendo, é um poema de Cora Coralina. Então eu vou deixar vocês com esse poema, se chama Oração ao Milho. Olha que bonito, Oração ao Milho, de Cora Coralina, Goiás Velho. Senhor, nada valho, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste, e se me ajudaste, Senhor, mesmo planta de acaso solitária, dou espigas e devolvo com muitos grãos o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura, não me pertence a hierarquia tradicional do trigo. De mim não se faz pão-alvo universal. O justo não me consagrou pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra, donde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Quando os deuses da Hélade corriam pelos bosques, coroados de rosas e de espigas, e os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando Rute respigava cantando nas searas de Booz e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o bró nativo das tabas, ameríndias. Fui o angu pesado e constante do escravo na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e amiga dos que começam a vida em terra estranha. Alimento de porcos e do triste mu de carga. O que me planta não levanta comércio, nem avantaja dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paiós.
Sou o coxo abastecido donde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras à volta dos ninhos. Sou a pobreza vegetal agradecida a vós, Senhor, que me fizeste necessário e humilde. Sou o milho. De Cora Coralina, Oração ao Milho. Eu acho muito bonito, assim, né? Os poemas que relacionam com os alimentos mesmo. E uma das coisas, um dos desafios, né, que eu passo para o pessoal do grupo, a Letra da Fênix, é justamente quando tem esse contato com o desafio que eu passo, é buscar na expressão artística do poema, né, do fazer o poema, esse contato mais consciente. Então, após esse desafio, você pode também pensar no que você sentiu, colocar umas palavrinhas ali no caderno, no computador, sobre a água, né? Nessa semana. Eu acho muito bacana. Muito obrigada a vocês que estavam aqui ao vivo e muito obrigada a todos que estão assistindo a qualquer instante. Eu espero que a gente tenha aqui vida longa nesse programa, porque vai ser muito bom mesmo. Um beijo e até o próximo. Arte Nutri. Nutra-se de arte.